bem, pessoal? Essa daqui é a segunda aula de redação da gente, daquela série de 3 que eu havia combinado com vocês. Na aula anterior a gente falou sobre a introdução do texto, e nessa daqui a gente fala sobre a argumentação, que é o miolo do texto, e é a coisa que dá a cara que a redação tem. A argumentação, isto é, a ideia de defender um ponto de vista. Quando a gente fala da redação, vale dizer que ela chama, na verdade, texto argumentativo dissertativo. E esse nome argumentativo dissertativo quase que se confunde, é praticamente a mesma coisa. A gente chama ela de argumentativa porque ela defende um ponto de vista, defende uma ideia. E chama de dissertativa porque, para defender essa ideia, ela faz uso de explicações, justificativas. Essas justificativas podem ser de tudo. Podem ser dados pesquisados, podem ser citações de outras pessoas, podem ser exemplos, podem ser fatos que as pessoas conhecem, por aí vai. O fato é que a dissertação, a argumentação, está baseada no princípio de defender um ponto de vista e provar seu ponto de vista, e dizer que você tem razão usando do que você tiver à disposição. Para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia de defender um ponto de vista, a gente vai assistir agora um trechinho de uma entrevista de um cara que está bastante famoso hoje em dia, chamado Átila Yamarino, que é um pesquisador, biólogo. Vocês volta e meia veem ele na televisão falando sobre a pandemia de Covid. Assistam esse pedaço da entrevista que ele deu numa série de reportagens da Globo, em que o entrevistador faz a seguinte pergunta para ele: a natureza é perigosa? E olha como ele dá a resposta. Daqui a pouco a gente comenta o que ele vai dizer. Os vírus podem pular, né, para o humano e tal. Pode dar a impressão de que a natureza é perigosa. A natureza é perigosa? Eu acho que ela é, viu? É assim, para quem convive diretamente com ela, para quem não tem tecnologia e cultura para viver num espaço confortável como o nosso, a natureza é perigosa pra caramba, assim. Os bichos morrem aos montes por predador, por doenças, por outras coisas. Nós é que criamos uma embalagem confortável de casa, banho, água limpa, né, tratada, comida na geladeira, no mercado e outras coisas que nos afastou tanto da natureza que acho que a gente não percebe nem o quão perigosa ela pode ser, para quem ainda está lá vivendo, nem o quão delicada ou quanto ela depende da nossa interação lá também, né? Quando o bife vem picado numa bandeja para mim, é muito fácil de eu esquecer onde esse bicho foi criado, como que ele foi abatido e que impacto que ele teve no ambiente para fazer isso. Então acho que a natureza é perigosa e a gente não sente mais esse perigo, e também é muito delicada e depende de uma interação muito mais sustentável da nossa parte, que a gente descarta muito fácil porque já tem esse descolamento do que ela faz, né? Nessa entrevista que o Átila dá, que vocês puderam ver, ele é perguntado então se a natureza é perigosa e ele responde que sim. Só que além de responder que sim, ele também dá algumas explicações para isso. Ele diz, ela é perigosa para quem vive nela sem os recursos que a gente tem. Então ele fala, né, a gente tem banho quente, a gente tem eletricidade, a gente tem proteção, então a gente esquece que a natureza é perigosa. Repare então que o que ele está fazendo ali é defender um ponto de vista. É como se ele fizesse uma redação que o tema fosse os perigos da natureza, e ele diz, a natureza é perigosa, porque no meio natural morrem animais, tem doenças, tem catástrofes, mas o ser humano que vive nas cidades esqueceu disso porque ele está acostumado com uma vida confortável. E inclusive dá um exemplo muito legal, quer dizer, quando você pega um bife cortado numa embalagem, você não tem noção mais de que aquilo veio de um animal que morreu, que foi criado e que vivia na natureza. O que ele faz nesse trecho, então, é uma dissertação-argumentação. Ele defende esse ponto de vista. A natureza é perigosa, dando exemplos, fazendo comparações. Essa, então, é a ideia para se fazer uma dissertação-argumentação. Para a gente continuar nessa aula, eu vou retomar o tema da redação do Enem de 2020, que a gente viu na aula anterior, que falava sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E eu vou continuar um dos textos que a gente viu. Eu vou continuar aquele que começava usando uma definição. Para aumentar a nossa redação agora, para começar com a nossa argumentação, eu vou fazer uso dessa imagem aqui do lado, que é parte da coletânea da redação do Enem. Vocês sabem que a redação vem com alguns textos de apoio, e isso aqui é um deles. É uma série de dados catalogados pela OMS sobre a situação das doenças mentais no Brasil. Então ali vocês vão ver que fala que o número de mulheres deprimidas é maior que o de homem, que o Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas com depressão, que a depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho e assim por diante. Eu vou então fazer um parágrafo agora de argumentação usando esses dados para continuar a nossa redação, ok? Então eu vou só reler o primeiro parágrafo da aula anterior e vou partir dele. Dá só uma olhada como fica. Então, para relembrar o primeiro parágrafo, quem escreveu na aula anterior, diz o seguinte: o medo e o estigma das doenças mentais no Brasil se deve, em grande parte,
ao senso comum, que as compreende como loucura, desligamento da realidade e agressividade, características que impedem o indivíduo de viver em sociedade. Entretanto, o conhecimento científico revela que tais doenças têm um escopo muito maior de manifestações e de presença na vida cotidiana, e compreender isso é fundamental para tratar todas as suas formas. Isso aqui então é a introdução que eu fiz na aula anterior. E eu disse para vocês que aqui dentro já existia o recorte do tema. Então olha só, é que aquele finalzinho. Doenças têm um escopo muito maior de manifestações e presença na vida cotidiana, e compreender isso é fundamental para tratar suas formas. Ou seja, a ideia é que a gente tem que entender direito o que é uma doença mental para poder tratar todas elas. Olha o parágrafo que eu escrevi pensando naquelas informações da coletânea. O Brasil possui atualmente mais de 11 milhões de pessoas com depressão, segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e é o país mais depressivo da América Latina. As mulheres são as maiores vítimas da doença, 30% a mais do que os homens, e a depressão é apontada como a principal doença incapacitante do mundo, responsável por muitos afastamentos no trabalho e por perdas econômicas milionárias. Nesse pedaço, vocês podem perceber as informações que eu tirei da coletânea. Olha, mais de 11 milhões com depressão, país mais depressivo da América Latina, mulheres maiores vítimas, doença incapacitante e perdas no trabalho. Esse texto que eu acabei de montar para vocês, esse parágrafo, parece que não tem problema nenhum. Ele parece bem feito, bem escrito, usa as informações do texto e provavelmente vocês escreveriam algo assim também. Mas esse parágrafo está completamente errado. E eu vou explicar por quê. Esse parágrafo tem um pecado fatal dentro de uma redação. Ele é essencialmente um texto expositivo. O que significa ser um texto expositivo? Dentro de uma redação, nesse momento, na argumentação, eu tenho que defender uma ideia. E esse parágrafo não faz isso. Ele não defende ideia nenhuma. Só o que ele faz é usar um monte de informação, uma depois da outra, e supor que isso vai sozinho defender a ideia. Ali não tem defesa nenhuma. Ali são só as informações jogadas uma depois da outra. Eu costumo dizer que numa hora dessa, a diferença entre um texto expositivo e um texto argumentativo é a mesma diferença entre os ingredientes de um bolo e o bolo. Então, se você tiver farinha, ovo, açúcar, leite, chocolate, você não tem um bolo. Você só tem os ingredientes. Você precisa misturar eles de alguma forma, fazer eles passarem por algum tipo de processo, para aí sim você ter o bolo. Então precisa bater na batedeira, precisa colocar para assar, precisa dosar os ingredientes. Só colocar eles ali não faz você ter um bolo. É preciso misturar eles. Daí a ideia então de que o texto argumentativo é o que usa as informações para poder defender um ponto de vista. Essa é a ideia dele, então. Não é só jogar as informações ali. Você precisa fazer alguma coisa com elas. Pensando nisso, eu escrevi, então, outro parágrafo para continuar aquele primeiro, dessa vez defendendo uma ideia. Vamos dar uma olhada em como ele fica e como é que a argumentação é construída dentro dele. Vocês estão vendo que esse parágrafo é um pouquinho maior, e ele vai dizer o seguinte: uma compreensão maior sobre as doenças mentais vai de encontro aos números brasileiros, que mostram mais de 11 milhões de pessoas sofrendo com depressão no país, segundo a Organização Mundial de Saúde de 2017. Pode-se supor que uma parte desse grupo não tenha doença diagnosticada, seja por não se compreender doente, com base em uma noção equivocada sobre o que seja o mal, ou por medo de se expor ao julgamento alheio. Nesses dois cenários, nem depressão, nem quaisquer outros problemas dessa natureza são enfrentados da maneira devida. E o resultado é uma população doente que cresce a tal ponto que o Brasil é, também segundo a OMS, o país mais depressivo da América Latina. Esse parágrafo também usa as informações lá da coletânea. Fala dos 11 milhões de deprimidos e fala que o Brasil é o país com a população mais depressiva. Mas ele tem uma estrutura de argumentação. Vamos olhar ela com mais detalhes agora. O primeiro ponto é que esse parágrafo defende uma opinião. Ele defende a opinião de que a sociedade brasileira precisa entender que doenças mentais são mais comuns do que se pensa e que nem todas elas são simplesmente casos de loucura, de insanidade, de isolamento. Que essa é a ideia do texto. Muita gente tem problemas de doença mental, mas não entende isso ou acha que não tem, ou não vê seriedade nisso. E que argumento eu estou usando para defender essa minha opinião? Bom, o argumento que eu estou usando é de que as doenças são comuns. E a prova de que elas são comuns é esse número, 11 milhões de pessoas com depressão no Brasil. Quer dizer, não fosse uma doença comum, você não teria tudo isso de gente. E partindo dessa ideia de que você tem muita gente doente no Brasil, o meu parágrafo faz duas suposições. Ele supõe o seguinte: que uma parte dessas pessoas não acha que está doente. Por que elas pensam isso?
por causa dessa ideia, por causa da definição de que doença mental é uma coisa absurda, é uma coisa muito intensa, é aquela coisa da camisa de força, do manicômio. Isso não é verdade. E uma parte das pessoas acha que não quer falar sobre a doença por causa do estigma, porque dizer que você tem uma doença mental te isola, te coloca como um estranho, uma coisa alheia, fora da sociedade. São duas suposições que o texto faz. Ele imagina, ele propõe que as pessoas não são diagnosticadas ou porque não querem ou porque têm medo. E partindo disso, existe uma consequência, que como as pessoas não se tratam, o número de pessoas doentes aumenta cada vez mais, o que bota o Brasil lá na liderança dos transtornos da América Latina. Então, perceba como essa argumentação foi construída. Eu defendi a ideia, eu usei um número para mostrar que a minha ideia está correta, eu supus o que essa ideia significa e eu pus uma consequência dela. Como vocês podem perceber, os parágrafos de argumentação são dois, né? A redação básica tem 4 parágrafos, o primeiro é a introdução, o último a conclusão e os 2 do meio são a argumentação. E aqui eu escrevi um só. O que faz um segundo parágrafo? O que faz depois? Como você tem 2 parágrafos de argumentação, há alguns caminhos para seguir. Um deles é que cada parágrafo da argumentação aborde um aspecto desse problema que você levantou. Imagina que lá na minha introdução eu dissesse assim: a questão de saúde mental no Brasil tem razões econômicas e sociais. Então o primeiro parágrafo de argumentação podia tratar das questões econômicas e o segundo podia tratar das questões sociais. Eu anunciei isso lá no começo do texto. Ou então eu posso ter uma argumentação só e o primeiro parágrafo ser um pedaço dela e o segundo levá-la mais longe. Então esse primeiro, por exemplo, que eu usei agora, diz que as pessoas não se entendem doentes ou têm medo. E aí o segundo parágrafo podia dizer por que isso acontece? Tem algum tipo de influência? Será que a mídia influencia as pessoas a não se acharem doentes? Será que existe algum tipo de regra não dita dentro do Brasil para você não tratar das doenças mentais? Então você expande aquilo. Mas a ideia é que você consiga mostrar uma argumentação coesa e que faça sentido por 2 parágrafos. Lembra de novo da história do projeto de texto. Na hora de montar o seu texto, na hora de planejar ele, já imagina, ao começo da minha argumentação vai falar disso e ela continua falando disso depois. Do contrário, uma coisa que é muito comum acontecer é que a sua argumentação acabe no primeiro parágrafo de argumentação. Então você diz ali no primeiro tudo o que você queria dizer e no segundo você não tem mais nada e aí acaba repetindo, acaba enrolando ou então acaba indo com uma argumentação que não tinha nada a ver com a primeira. Façam esse planejamento. O que o primeiro vai dizer, o que o segundo vai dizer. A ideia dessa aula, então, era isso. Era mostrar para vocês como é que a argumentação tem que funcionar, para que ela serve, o que ela vai usar. Há muitas maneiras de fazer uma argumentação, a gente vai tratar disso nas próximas aulas, nos próximos meses, mas como base, lembra que a argumentação é defender um ponto de vista. Texto que não defende ponto de vista, redação que não defende ponto de vista, não é redação. Se você fizer um texto expositivo, a sua nota no Enem, na Unesp, na Unicamp, na USP, desaba, porque ela não defendeu uma ideia. Então fuja desse texto expositivo. Na hora de fazer a sua redação, leia ela e perceba, eu defendi uma ideia aqui dentro ou eu só joguei informação dentro dela. É isso, pessoal, a gente fica por aqui. A próxima aula é sobre conclusão e proposta de intervenção. Até mais!